E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoado te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Olá, meus consagrados. O texto de Mateus está mais resumido, mas lá no texto paralelo de Marcos capítulo 2 está dito que Jesus volta para Cafarnaum depois do evento com o gadareno. E na sua casa, então, ele anuncia e ali ele prega, ele ensina a palavra. Que palavra? A do projeto do reino de Deus para ser vivido e praticado. Era um novo jeito de ser gente, de ser humanizado, tendo como tipo o próprio Jesus de Nazaré, o rei desse reino, que ele vai chamar mais tarde de o meu reino. Isso era o evangelho, que significa boas novas. E quem se diz ser evangélico e do evangelho precisa ser desse reino e ter um rei como Senhor. Se não vira um religiosinho assim, apenas de cultos e de ritos, que não representam nada para Deus e ainda muito menos para os homens. No texto também paralelo de Lucas, no capítulo 5, fala do auditório que estava ali, os fariseus e os doutores da lei. Diz também que a virtude do Senhor estava com Jesus para curar, que estava emanando dele aquele poder vibrante. Havia um campo de graça que estava ali, vazando dele. Percebam uma coisa aqui, queridos, que está no texto. Embora Jesus estivesse vazando virtudes para a cura, a ênfase dele nunca é na cura física prioritariamente. A cura física é um bônus, é um acréscimo, é uma cereja do bolo, mas ela não é a essência do que concernia Jesus. Agora, como é que eu sei disso? Pelo que está escrito no texto, no versículo 2, que anunciava-lhes a palavra, o evangelho, e também no versículo 6, sobre que a prioridade era perdoar pecados. Isto é cura para além do corpo. A do corpo é temporal, mas a cura do espírito é eterna. Lucas, quando fala de cura, está exaltando a cura na mensagem que aquele auditório estava recebendo. O poder que tem o evangelho do reino para curar as pessoas desde o interior, com os princípios do reino de Deus, é claro, sobre o significado da vida nesse mundo, em como ser livre para amar, para ser pacificado, purificado, para não viver de aparências e performances, para viver a santidade e tudo em tudo que faça, nas esmolas, no culto, nas ações de graça, como ser feliz no contentamento da existência em Deus, pelos frutos, pela pura prática de fé em fé. Tudo isso é cura, ou não? No meio disso tudo é que aparece uma nova cena, a de alguns carregando um. E acho maravilhosa esta coisa de uns carregando um. No reino de Deus, não é correto um carregar uns, carregar vários. Esse é o papel de Deus. Ele é um que pode ter o poder infinito de carregar a muitos. E esse que estava sendo carregado era um caso especial, por causa da sua dificuldade de locomoção, o seu problema de imobilidade. E esse é o caso de algumas pessoas que são plantadas no mesmo chão a vida inteira,
com dificuldades de se locomoverem, gente que não anda, gente que não se mexe, às vezes até plantadas numa cama. E se tem uma coisa que mata a gente antes dela morrer, é cama. Cama só serve como lugar agradável por algumas horas necessárias só para descanso. Quem sabe o que é a delícia da sua própria cama pode até passar por hotéis e pousadas das mais confortáveis, mas nada se comparará à sua própria cama, ao seu travesseiro, à sua fronha com aquele cheirinho. Mas é cama datada, não é? Tem hora para ir lá e tem hora para sair de lá. Agora tem pessoas que moram na cama há anos, sem sair de lá. A cama vai até afundando. Tem que virar o colchão e trocar ele às vezes. E quem cuida de gente assim, quanto trabalho, quanta dor, quanta impotência, especialmente no caso de pais, de filhos. Aqui nesse texto aparecem alguns amigos que viram Jesus curar muitas pessoas pela palavra. Esses rapazes foram lá na casa do paralítico, improvisaram uma maca, enfaixaram o moço todo e amarraram ele na maca. Levaram ele para a casa de Jesus. Mas tem gente demais lá, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Não era ali um quartel-general de cura, um lugar de propaganda que chama venham todos os enfermos. Não, era um lugar de encontro com a palavra. E aqui estão esses amigos, indignados com a situação. Se o nosso amigo tiver ao menos uma chance de chegar perto, para ser visto, para ser percebido por esse homem, de quem emanava virtude, ele seria curado. Vamos levá-lo então? Essa história está imediatamente depois daquela do Gadareno, quando a propriedade privada foi relativizada pela importância do homem que precisava de libertação, lembra? E Jesus não pediu autorização para os donos dos porcos. E foi um prejuízo enorme do ponto de vista financeiro ali, não é? Porque o homem vem primeiro do que a propriedade privada. E este é um princípio do Evangelho. O ser humano vem em primeiro lugar. E esse mesmo princípio está colocado aqui. Porque olha só o que eles fizeram. Lá em Marcos 1 está dito que, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles não perguntaram nada para o síndico, para o condomínio, para o zelador, para o dono da casa e foram logo abrindo um buraco na casa dos outros. Hoje em dia, isso caberia até um processo indenizatório, não é? Porque nesses dias tudo vem antes. O carro, a propriedade, as coisas. Enquanto que o ser humano está dessignificado. Mas ali, no olhar desses amigos, há uma calamidade humana em que não cabe nenhuma discussão. Faz um buraco nesse telhado ali. Olha, queridos, para quem entende o Evangelho e compreende esta escala de valor, a vida humana, as pessoas valem mais do que as coisas, que todas as coisas. Ali não era a casa de um rico, não. É uma casa humilde, de pé direito baixo. E começou a cair cacos e lascas na cabeça de Jesus. Porque tinham que descer o rapaz, onde Jesus estava. Pensa na cena atrapalhando o pessoal que está ali ouvindo. Pensa se fosse nas igrejas modernas. Primeiro que hoje nem existe ambiência propícia para isso, não é? Esta cena é extraordinária pela força com que a mensagem é passada. Eles desceram o leito em que ele jazia. Esse jazia é muito forte. É uma alusão, é uma referência à lápide de uma sepultura quando alguém diz aqui jaz
fulano de tal. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Isso aqui é de uma singularidade tão bela que quebra muitos paradigmas. Um deles é que Jesus não viu a fé do paralítico, mas a dos amigos do paralítico, de gente que se importava com o paralítico. E a ênfase de hoje que eu quero deixar é preciso abrir oportunidades no lugar certo, onde Jesus está, e não perder tempo em levar as pessoas naquilo que não é Jesus, nos pontos onde Jesus não está. Os doentes precisam de cura, não de entretenimentos ou remédios paliativos. Jesus, o Cristo, é a soberana e inegociável cura. A segunda coisa é que a prioridade de Jesus está em revelar a sua palavra que cura. O Salmo 107:20 diz isso. Antes de revelar uma perna firme, um músculo rígido. Isto está implícito no texto quando está dito que Jesus anunciava e ensinava a palavra. E cura vem como bônus, como elemento que brinda essa palavra, como um prêmio extra de uma vida tocada pela palavra de Jesus. Somente a cura pela cura, que proveito há? Porque uma pessoa que é curada fisicamente para depois passar o resto da eternidade com a doença do exílio e da morte eterna, de que vale? Porque um curado que se perde para o inferno apenas se livrou de um problema temporal. Nunca verdadeiramente foi curado e foi salvo. Deus os abençoe.